Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Capitalizo. Comigo, Roberto Martins, um dos analistas fundamentalistas aqui da Capitalizo. E hoje trazendo aqui um assunto bem importante para vocês, tá? Bem bacana, hein? O pessoal sempre acaba vindo pedir aqui pra gente. Também, né? Trazendo aqui um ranking, na verdade, uma pequena lista aqui para vocês de 3 ações estrangeiras aí que têm um bom histórico de serem boas pagadoras de dividendos e que na nossa visão aí podem ser sim aí boas opções para o curto, médio, até mesmo para o longo prazo, tá certo? Então a gente já vai falar aqui um pouquinho sobre elas, tá? Ações lá de fora, totalmente estrangeiras, que negociam lá no mercado norte-americano, mas que hoje, né, a gente sempre gosta de destacar aí que tem grande facilidade para a gente investir em boas empresas, em bons ativos que negociam lá, principalmente no mercado norte-americano, tá certo? Então a gente, antes da gente ver sobre essas 3 empresas em si, a gente, né, vou trazer sempre aqui um cupom para vocês. A gente está com o nosso cupom, então, ANIVER30, tá? De hoje, inclusive hoje, segunda-feira, aniversário aí, onde que o Warren Buffett, considerado o maior investidor de todos os tempos, está completando aí os seus 91 anos de idade. Então, em comemoração aí, a gente está com um cupom específico sobre isso, tá? Onde que a gente dá 30% de desconto na compra de qualquer um dos nossos produtos, tá? Também vai estar aqui no link na descrição do vídeo, mas ao final aqui do vídeo também eu volto para falar um pouquinho sobre os nossos produtos e mais um pouco aí sobre o nosso cupom, mas simplesmente colocar ali a inscrição ANIVER30, tudo maiúsculo, tudo junto, para você então ganhar esse grande desconto aí de 30%, tá certo? Bom, então as empresas aqui que eu trago para vocês, pessoal, na verdade são os 3 REITs, tá? Muita gente inclusive vem falar aqui com a gente, vem perguntar. A gente aqui na Capitaliza, inclusive, a gente já tem recomendações específicas dos REITs, mas, né, a gente então abrindo todo esse leque, principalmente para quem gosta aí de fundos imobiliários, para quem gosta do mercado imobiliário como um todo, né, são sim excelentes opções aí para a gente então ampliar os nossos horizontes de uma forma global, tá? Então separei 3 bons REITs aqui que na nossa visão então e tem um potencial bom de distribuição de dividendos aí no curto, médio prazo também. Tá, o primeiro deles aí é o Annaly Capital Management, tá? De código aí NLY. Depois a gente tem o AGNC, Investment Corporate aí, né? O AGNC aí de código lá no mercado norte-americano. E para a gente finalizar, tem o Vornado Realty Trust, tá? Então, vou trazer essas 3 opções aqui para a gente comentar um pouquinho sobre essas empresas, sobre esses REITs, tá? E também para a gente aí explicar um pouquinho, né, por que a gente acredita aí do nosso contexto para o curto e médio prazo em serem opções que podem ser opções aí bons, tá? E bastante interessantes para ficar de olho, tá certo, pessoal? Mas antes, né, como a gente está tratando de um assunto novo, né, acredito que a gente nem lembro quando que a gente comentou aqui no nosso canal da Capitalizo sobre o REIT e que muita gente vem perguntar aqui para a gente sobre o que são os REITs, né? Então acho que cabe sim a gente fazer aí uma pequena introdução para explicar realmente o que são os REITs. Tá? Até mesmo para desmistificar algumas coisas, né? Porque muita gente fala, os REITs são os fundos imobiliários lá no mercado, lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, mas vamos lá, vamos com calma, né? Para a gente tratar aí sobre o que realmente são os REITs aí, para então sanar todas essas dúvidas, tá, pessoal? Então, trouxe aqui para vocês, né? Primeiro de tudo, né? REIT, né? Nada mais é do que a abreviação aí em inglês de Real Estate Investment Trust, tá? Simplesmente isso. E são considerados aí, né, e eu gosto de colocar essa palavra, né, são os primos dos fundos imobiliários, né, pra gente, né, colocar ali, não pode nem chamar, na minha visão, não pode nem chamar um REIT, por exemplo, de um irmão de fundos imobiliários, ou vamos dizer, os fundos imobiliários norte-americanos, tá? Na minha visão, não é isso, eu acho que primo, sim, cabe ali uma boa explicação, ou seja, tem algumas semelhanças, mas também tem bastante diferenças aí, como a gente vai ver. A primeira grande delas é que tratam-se de empresas. Tanto é que no começo do vídeo eu comecei falando para vocês que são as 3 empresas estrangeiras, 3 ações, empresas estrangeiras aí, né? Que a gente pode ficar de olho aí para o curto e para o médio prazo. Mas sim, pessoal, então são empresas, não são fundos, como são aqui os casos nossos específicos aqui dos fundos imobiliários, tá? Por isso que eu acho que a palavra aí primo cabe muito bem nessa definição, tá certo? Mas sim, são empresas então com negócios relacionados ao mercado imobiliário, tá? E aí cabe a gente fazer um parênteses, né? Porque a gente sempre gosta de falar que então são os primos, né, dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, mas, né, só para a gente desmitificar também algumas coisas aqui e deixar, né, não para que não deixem dúvidas quanto a isso, é que por mais que eles sejam negociados lá no mercado dos Estados Unidos,
eles não somente investem em imóveis dos Estados Unidos, tá? A grande maioria deles, obviamente, tem ali muitos negócios lá, tem muitas propriedades, tem muitos imóveis dentro dos Estados Unidos em si, dentro do território ali norte-americano, mas, né, que a gente tem aí diversas opções de REITs que são muito pulverizados aí em termos globais, tá? Então tem um REIT que investe pesado na Ásia, por exemplo, Europa, aqui mesmo no Brasil, tem bastante imóveis aqui que alguns REITs então detêm essa propriedade, tem no México, por exemplo, enfim, tem uma infinidade de localidades então que esses REITs eles podem investir, tá? Mas enfim, são empresas com negócios imobiliários, tá? E a gente já vai deixar um pouquinho mais claro sobre esses negócios imobiliários, tá? Mas então, né, qual que são a diferença entre um REIT, por exemplo, e uma empresa que não possui negócio no mercado imobiliário, né? Ou seja, né, por que então que tem essa classificação que o pessoal chama de REIT, né? Simplesmente porque tratam-se de empresas que possuem esses negócios no mercado imobiliário e que se adequam aí a algumas regras específicas ali da legislação ali dos REITs, tá? Para obter algumas vantagens, especialmente algumas vantagens aí de caráter fiscal, tá, pessoal? E como a gente está falando, né, que tratam-se de empresas lá fora, ou seja, que possuem ações negociadas lá fora, então a gente tem sim vários REITs aqui que já possuem BDRs que podem ser negociados, que estão sendo negociados aqui no Brasil, tá? Principalmente ali, os maiores REITs de lá já possuem então aí os seus BDRs negociados aqui no Brasil, tá, pessoal? E diferentemente daqui, né, quando a gente tem uma ação com toda a classificação dela ali, principalmente o ticker, né, que a gente está negociado aqui, por exemplo, Petro 3, Petro 4, né, são ações porque termina ali com 3, 4, enfim, e a gente pega ali os fundos imobiliários, por exemplo, sempre terminando ali com 11, né? Então a gente tem, por exemplo, o HGLG 11, né? Que é essa classificação aí específica para fundos imobiliários. Lá nos Estados Unidos, né, como tratam-se de empresas, né, simplesmente por conta de fiscalização, de regulamentação, tem essa diferença entre as empresas e os REITs, mas se a gente for pegar no mercado financeiro como um todo ali dentro, simplesmente não tem nenhum tipo de distinção, tá? Então os códigos ali são praticamente os mesmos ali, ou da mesma forma ali que são das outras empresas lá de forma geral, como a gente costuma observar lá no mercado norte-americano, tá certo? Então por isso que simplesmente tem as BDRs aqui negociadas de forma também tranquila e sem distinção, sempre terminando ali com 33 ou 34, por exemplo, tá? E aí, né, em relação a esses negócios imobiliários, tá? A primeira delas aí, né, eu não vou trazer todos aqui para vocês, né, que diferenciam aqui os REITs, mas só para a gente dar uma noção aí, né, desses negócios no mercado imobiliário, pelo menos 75% da receita bruta, por exemplo, de um REIT, ela tem que vir dos imóveis, tá? Ou tem que vir ali do mercado imobiliário como um todo, tá? Pode ser hipotecas, por exemplo, como a gente já vai ver aqui. Outra semelhança aqui com os nossos fundos imobiliários, tá? Aqui a gente sabe que os nossos fundos imobiliários eles devem distribuir aí no mínimo 95% do seu lucro, né, sob forma de rendimentos aí para os seus cotistas. No caso dos REITs é bem parecido, tá? Então os REITs aí, né, uma das adequações que eles têm que fazer ali no todo o seu operacional é distribuir aí pelo menos 90% do seu lucro tributável aos seus acionistas, tá? Lembrando que são acionistas, não são cotistas aqui, porque não tratam de fundos lá fora, tratam sim de empresas, né? E uma das coisas também que são aí como agora como uma divisão, né, entre os fundos imobiliários e os REITs lá, é que no caso dos REITs, como são empresas, eles permitem sim um grau maior aí de alavancagem, tá? Que a gente sabe que a alavancagem, né, dentro dos fundos imobiliários, ela é bem restrita, feita por emissão de crise, feita pelo próprio parcelamento ali dos imóveis, financiamentos, enfim, são bem restritas a isso, né? Lá não, quando a gente trata dos REITs, então eles permitem uma alavancagem como uma outra empresa qualquer, tá certo? E também uma das semelhanças aí que muita gente inclusive vem perguntar aqui pra gente é a questão de dividendos, né? Ah, beleza, né? Porque a gente investe em fundos imobiliários aqui principalmente visando dividendos, rendimentos, né? E a gente tem uma característica muito forte aqui, que são os dividendos distribuídos de forma mensal pelos nossos fundos imobiliários, né? E aí muita gente vai perguntar, Roberto, mas o REIT lá fora, então, ele também distribui mensalmente os seus dividendos? Né? Como que ocorre isso aí, ou se não, como são, né? Como é o caso das empresas, seja uma vez por ano, enfim. Mas só para a gente deixar claro, então, existem sim REITs que divulgam, que distribuem os seus dividendos aí de forma mensal, da mesma forma que os nossos fundos imobiliários aqui, mas aí tem também uma parcela muito grande de REITs que distribuem os seus dividendos aí principalmente de forma trimestral, tá? Mas também eles podem distribuir de forma semestral, quadrimestral ou até mesmo
anual, tá, pessoal? Então, não dá pra gente simplesmente achar que é um REIT, vai distribuir mensalmente, como a grande maioria dos fundos imobiliários nós aqui, praticamente todos, né? Mas lá fora, então, a gente tem aí principalmente a distribuição de forma trimestral, como a gente já vai ver aqui nos nossos exemplos, tá? E agora, só para a gente finalizar aqui a parte do REIT, antes da gente falar aí sobre os nossos exemplos, vou trazer aqui para vocês, né? Porque também uma das opções aí interessantes para quem quer investir no mercado de REITs lá, mas não tem muita noção às vezes, ou não tem um grau de conhecimento, como tem nos fundos imobiliários aqui. Por exemplo, né? Uma das opções também pode ser através de ETFs. Tem bastante ETFs que são negociados lá no mercado norte-americano e que possuem então ali uma gama de REITs dentro ali da sua carteira teórica, né? Um deles, e um dos maiores que a gente tem em negociação, é o ETF de código aí VNQ, tá? E aí eu trouxe aí o histórico de rentabilidade dele na comparação com o S&P 500, por exemplo, né? Então a gente vê aí que negociando lá desde de 2004, ele tende a acompanhar muito tempo aí o S&P, tá? Isso não é regra, tá, pessoal? Mas como a gente vê aí, tende sim uma certa correlação, mas ainda assim, né, muitos tempos aí rendendo inclusive a mais aí que o S&P 500, né, que é o índice, vamos dizer, mais importante ou talvez mais representativo do mercado americano, como se fosse o Ibovespa nosso aqui, tá? E aí aqui trazendo alguns números, né? Então, desde que começou a ser negociado o ETF lá, que foi ali por volta de outubro de 2004, como a gente está vendo aí, já valorizou então cerca de 304%, né? Contra aí 298% do S&P 500 nesse mesmo período, tá? Se a gente pegar agora somente nos últimos 12 meses, o ETF dos REITs aí tá rendendo aí cerca de 35%, enquanto o S&P 500 está rendendo aí na casa de 29% no acumulado dos últimos 12 meses, tá certo? Então pode sim ser uma boa opção aí para quem deseja investir aí, tá exposto pelo menos ao mercado de REITs lá nos Estados Unidos. E agora para a gente falar sobre os REITs aqui que eu trouxe para vocês, sobre as empresas especificamente, trago aqui 3 opções, né, como a gente falou, já vou comentar sobre eles, começando aqui pelo Annaly, tá? Que é de código aí NLY. Ele é um REIT que investe em títulos lastreados em hipotecas. E aí eu coloquei entre parênteses aqui, só para a gente fazer essa relação, né? Essa semelhança entre os nossos fundos imobiliários aqui. Seriam basicamente os nossos fundos de papel aqui, tá, pessoal? Que investem nos CRIs. Lá, o REIT, então, ele vai investir naqueles papéis lastreados em hipotecas. A gente pode fazer essa comparação aí de forma bem clara, tá? Especificamente, esse REIT aí tem mais de 20 anos de atuação já no mercado, né? E só para a gente ter uma noção também da grandeza do REITs lá, enquanto a gente trabalha aqui com os fundos imobiliários, eu acho que o fundo imobiliário, acho que do Kinea que mais tem em termos de patrimônio, em termos de ativo hoje, né? Hoje está na casa de 4 bilhões, se eu não me engano, 5 bilhões que seja, de reais, né? Agora só para a gente ter uma noção aí desse REIT que a gente está vendo, de código NLY, só em ativos, né, que ele tem ali no seu patrimônio, no seu balanço, já soma aí mais de 90 bilhões de dólares, tá, pessoal? Então, só para a gente ter uma noção aí da grandeza desses REITs, a gente já vai comentar um pouco mais sobre isso, né? E aí, questão de dividend yield, né, acumulado nos últimos 12 meses, tá na casa de 10%, tá? E aí eu coloquei entre parênteses ali, só para quem vai perguntar depois, né, como que ele distribui esses dividendos e também para a gente conhecer um pouquinho sobre eles. Como eu falei, nesse caso aqui do NLY, ele distribui de forma trimestral, tá, pessoal? Então, a cada 3 meses ali, ele vai distribuir os seus dividendos aos seus acionistas, tá? E aqui, então, trazendo um histórico dos últimos 5 anos, com o final ali em 2020, só para ver ali como que foi a distribuição de rendimento dos seus dividendos, então, juntamente aqui com o dividend yield, né, tava na casa ali de 2016, até 2018 ali distribuindo $1,20 de dólar, né, depois por ação, né, depois caiu ali para próximos ali de $1, e aí 2020, né, até por conta aí de toda essa questão também envolvendo a pandemia, baixou ali para casa de 90 centavos de dólar, tá? Mas se a gente pegar o dividend yield ali, tá sempre ali entre 10 e 12% ao ano, pelo menos nesses últimos 12 meses, tá? E principalmente nesses últimos meses aqui, aproveitando também toda essa onda inflacionária que acaba ali também impactando positivamente ali os papéis do REIT, tá? Da mesma forma que a gente está vendo aqui com os nossos fundos de papel, tá? Então pode sim ser uma boa opção aí, né? Dado o seu histórico muito bom aí de dividend yield, de distribuição de dividendos aí nos últimos anos, tá, pessoal?
Agora, se a gente pegar o AGNC, tá, de código também AGNC, ele também é mais um REIT aí de papel, tá, vamos assim dizer, ou seja, investe aí em títulos lastreados também, em hipotecas, mas esse com uma pegada aí de hipotecas mais voltadas para o lado residencial mesmo, tá? No caso do outro que a gente viu ali, tem hipotecas de empresas de pequeno porte também, enfim, já é uma base muito bem pulverizada, tá? O AGNC, então, ele tem uma característica de ser hipotecas não somente nisso, tá, pessoal? Mas aí que tem uma pegada mais forte para essas hipotecas residenciais, tá? Então é um fundo, é um REIT também mais novo, foi fundado aí em 2008, mas também só para a gente ter uma noção aí da grandeza do REIT, também beira aí a casa dos 90 bilhões de dólares nos seus ativos, tá? Dividend yield acumulado nos últimos 12 meses aí é um pouco reduzido em relação ao outro, tá? Mas mesmo assim tá na casa aí de 8,7%. E aqui eu trago para vocês um exemplo então aí de REIT que distribui seus dividendos de forma mensal, da mesmíssima forma aqui que os nossos fundos imobiliários, tá, pessoal? Para quem quer ter essa relação, né, quer receber esses seus dividendos de forma mensal, então tá aí que pode ser sim uma boa opção, tá? Se a gente pegar aqui como está o histórico, também está na casa aí de 2, estava na casa, né, desde lá de 2016, de 2 dólares e 30 centavos de dólar. Depois ele foi para casa de 2 dólares e 16 centavos, 2 dólares em 2019, e em 2020 aí teve uma pequena queda aí, baixou para casa de 1,6 quase, né, dólares aí por ação, tá? Mas se a gente pegar o dividend yield também saiu lá de um patamar superior ali de 12%, se a gente pegar lá em 2016, ficou na casa aí oscilando de 2000 até mesmo 2019 na casa dos 12%, depois a gente teve uma reduzida aí para casa dos 10% e 8% da mesma forma que a gente que eu mostrei para vocês aí no slide seguinte, no slide anterior, mas que pode sim então ser uma boa opção aí, né? E principalmente que a gente está falando de receber dividendos em dólares, né, pessoal? Algo aí que realmente chama bastante a atenção, especialmente nos últimos meses, tá? Para a gente finalizar, a última opção interessante aqui para vocês é o Vornado, como a gente já comentou, de código aí VNO. Ele é um REIT agora que ele investe em ativos de escritórios. Vamos dizer que ele seria ali, estaria no bolo dos nossos FIIs de tijolo, né? Ou seja, que investe em propriedades em si mesmo, tá? Então ele é um REIT que investe em ativos ali, principalmente de escritórios, também ali que eles chamam de varejo, tá? Mas são imóveis comerciais, de rua mesmo, mas também há no seu portfólio ali imóveis também de caráter residencial e até mesmo uma pegada ali de desenvolvimento, tá? Para a gente fazer essa semelhança, essa comparativa aqui com os nossos FIIs, mas principalmente aí escritórios e varejo, tá? Atualmente aí são 26 milhões de metros quadrados, tá? De ABL do fundo, então, do REIT. Só para a gente ter uma noção então da grandeza. Em termos dos seus ativos aí, está na casa de 17 bilhões de dólares de ativos. E o dividend yield acumulado nos últimos meses está um pouco abaixo dos outros, tá? 5,1%. Né? Até porque a gente tem ali, se a gente pegar os REITs ali, especialmente de escritórios, também tem a parte logística lá. Eles, da mesma forma que as empresas também lá as estoques lá nos Estados Unidos, eles costumam ter pelo menos um dividend yield ali um pouco ali na casa de 4 a 5%, especialmente como a gente vai ver, tá? E também distribui aí os seus rendimentos de forma trimestral, tá? Da mesma forma que o primeiro lá que a gente viu. Inclusive tem uma história curiosa aqui do Vornado em si. Em fevereiro de 2001, tá? O Vornado ele tinha ganho aí uma licitação para arrendar o World Trade Center, tá? As famosas torres gêmeas aí. Então eles tinham ganho essa licitação lá em fevereiro de 2001, mas eles recusaram por conta de vista contratual mesmo, e depois, né, que a gente, como a gente já sabe, né, ocorreu o atentado aí de 11 de setembro do mesmo ano lá nas Torres Gêmeas, tá, pessoal? Enfim, somente uma história curiosa, mas que dá essa noção, né, da grandeza de atuação aí dos REITs, tá? Ou seja, né, os prédios aí mais importantes que a gente tem no mundo, geralmente tem o REIT aí por trás disso, tá, pessoal? Só para a gente ter uma noção, então, e como que a gente pode ampliar para quem, principalmente para quem gosta de fundos imobiliários, pode ampliar o seu horizonte aí de caráter global, tá? Imagina só você ter um REIT que tem um prédio desse, por exemplo, aí tão importante, como tem o Empire State, por exemplo, tem até um REIT especificamente do Empire State, que também é um dos prédios mais icônicos lá de Nova York, né, do mundo como um todo. Então tem um REIT ali por trás dele, só para a gente ter então uma noção, né, ampliar essa noção nossa de caráter global, que é a coisa que a gente sempre bate na tecla aqui
de investimentos de forma geral aqui na Capitalizo, tá, pessoal? E aí, pra gente finalizar, né, só pra gente olhar então esse histórico de rendimentos, como eu falei, né, possuem um dividend yield histórico um pouco mais baixo em relação aos de papéis lá, por exemplo, mas aí, vamos dizer, é algo que seja mais natural, tá? Como eu já disse para vocês, né, entre os FIIs ali chamados, entre os REITs chamados de tijolo, tá? Não é regra, mas é algo natural. Mas a gente viu ali que 2016 então estava na casa ali de $2 por ação, depois foi para 2,62, 2,52, subiu ali em 2019, teve um grande up ali que foi para 4,60 praticamente, e 2020 aí voltou para casa dos $2,40, né? Se a gente pegar o dividend yield, estava ali na casa de 2,5% lá em 2016. 2019 então teve esse pico que foi para quase aí os 7%, e hoje então está na casa de 6, 5%, como a gente viu, tá certo? Então isso aqui só para a gente mostrar 3 boas opções aí que podem ser tanto para o curto quanto para o longo prazo, tá? Não é indicação de compra nenhuma, tá, pessoal? Mas é só para a gente ter uma noção e também para a gente ampliar o nosso horizonte cada vez mais, como eu venho batendo na tecla aqui ao longo do vídeo todo, para a gente focar aí nos REITs, principalmente para quem gosta do mercado imobiliário, tá certo? Como eu já disse no começo, né, vou falar para vocês um pouco sobre os nossos produtos. A gente tem aqui o Top Fundos, que engloba tudo sobre fundos de investimentos e fundos imobiliários, especificamente. Inclusive, as nossas recomendações dos REITs aqui estão junto com os fundos imobiliários, tá? Como eu já falei para vocês, a gente tem recomendação de REITs aqui específicos na Capitalizo. A gente tem a parte do Invista em Ações também, que engloba tudo de ações por longo prazo. A gente tem o Carteiras Capitalizo, tem o Full Trader e tem o Capitalizo Completo, que engloba todas as nossas opções, tá, pessoal? Lembrando sempre que a gente está com um cupom aí, ANIVER30, tá? Para comemorar aí o aniversário de 91 anos do nosso bom velhinho, Warren Buffett, tá? Simplesmente então para você ganhar 30% de desconto na compra de qualquer um desses nossos produtos, tá certo? Deixo vocês sempre à vontade para entrar em contato com a gente, seja via e-mail, seja via telefone, seja via WhatsApp, tá? E também qualquer uma das redes sociais, estamos aí no Twitter, Facebook, Instagram e também nos nossos canais aí do Telegram, tá certo? Também deixa aqui nos comentários do vídeo qualquer dúvida que vocês tiverem, que a gente vai entrar em contato com vocês, tá? Para quem gostou do vídeo, deixa seu like aqui pra gente. Para quem não for inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações e não deixe de ficar ligado aqui no nosso canal do Capitalismo, que está sempre com conteúdos excelentes aqui para vocês todos os dias, tá certo? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!